Muito bem, pessoal. Vamos para o outro vídeo para auxiliar vocês nas operacionalizações quantitativas, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre regressão, né? Regressão linear mais especificadamente. Só para a gente retomar aqui, quando a gente fala de regressão, a gente fala de uma relação entre variáveis, né? Entre variáveis dependentes, a gente trabalha normalmente a variável dependente como y, e variáveis independentes como x, como vocês veem aqui no slide. E só para ficar mais fácil para vocês lembrarem, a gente trabalhou com a lógica que a variável dependente é o fato observado, aquilo que se busca a resposta, e a variável independente ou variáveis independentes são os fatos ou fatos principais, que são as variáveis com a capacidade de relação, né? Com capacidade de explicação. E como vocês sabem também, em todo modelo de regressão a gente tem uma sobra ou os resíduos, que existem em todo tipo de modelo quantitativo, ou seja, o que deixou de ser explicado, o que é normal, variáveis não incluídas, erros na mensuração das variáveis, pois nós temos características de variáveis latentes também em vários tipos de métricas consideradas nos nossos testes, tá? Então, relembrando, a gente trabalha a regressão linear com uma perspectiva de relação, onde não há o conceito de causalidade, é bom frisar isso, onde há relações entre o fato principal, a sobra, logicamente, e o fato observado. Lembrando que dentro da regressão nós temos também a figura da constante e dos coeficientes ou dos betas, que indicam um número que mostra a relação entre as variáveis independentes e a variável dependente. Lembrando que as relações podem ser positivas ou negativas. Caso não haja significância entre as variáveis, nós temos a relação não significativa ou nula, ok? Então, só para introduzir, nós temos esse conceito da regressão. Para a gente ver a regressão aqui, eu vou trazer alguns bancos de dados para a gente entender essa lógica do SPSS e a regressão, só para a gente colocar o entendimento dessa técnica quantitativa, tá? Primeiramente, eu vou operacionalizar o modelo aqui. A gente vai discutir as adequações do modelo, aquelas questões de erros, o R2 e o teste F, e depois a gente discute os pressupostos, tá? Eu peguei a base do Toyota, que compara a relação, inicialmente sem considerar nenhuma inserção de variável dummy, a relação entre quilômetros rodados como variável independente e o preço do veículo, tá? Só para vocês já pegarem e relembrarem como a gente operacionaliza estes dados em regressão, a gente vai em analisar, vamos em regressão linear, tá ok? Lembrar das variáveis consideradas no modelo de regressão deve ser com a escala numérica ou a escala escalar, conforme a classificação do SPSS. Aí a gente coloca a dependente como preço Toyota e a independente quilômetros rodados, ok? Por enquanto, vamos deixar somente essas opções, não vamos salvar nada, não vamos nem ter nenhum tipo de estatística, somente só para a gente verificar esses tipos de adequações do modelo, tá? Dei um OK aqui, aí nós teremos o output para vocês verem. Lembrando que aqui só faz um resuminho, quais são as variáveis incluídas. Aqui já trazemos a questão do resumo do modelo ou summarização do modelo. Para vocês é a primeira questão quando a gente fala de adequação da regressão. Lembre-se que aqui mostra algumas estatísticas, alguns scores que são interessantes para vocês. O R é o coeficiente de correlação entre a variável dependente e independente. O R quadrado é o coeficiente de determinação, ou R2. Normalmente o R quadrado a gente utiliza quando há uma variável independente e uma variável dependente. O R2 ajustado quadrado tem a mesma característica do R quadrado, porém ele é utilizado normalmente quando há mais de uma variável independente, pois há um ajuste na inserção de quantidade de variáveis, tá ok? Como nesse modelo aqui nós temos somente uma variável independente, nós usaremos o R2 ou R quadrado aqui sem o ajuste, ok? Esse primeiro item de adequação da regressão
mostro que o quanto da variação de y é explicada pela variação de x, ou seja, ou pelas variações de x, ou seja, neste exemplo nós temos que a variação de preço dos veículos Toyotas é explicada em 64,8% pela variação de x ou pela variação de quilômetros rodados. Então nós temos aqui a primeira forma de adequação que mostra esse coeficiente de determinação. Quanto esse coeficiente varia? Varia de 0 a 1. Existe um coeficiente alto ou baixo? É relativo na literatura sobre isso. Então alguns consideram que de 0,6 para cima é um coeficiente já adequado, enquanto outros consideram que se já há uma relação positiva pelo coeficiente de determinação já é algo indicando que as variáveis apresentam relações entre si. Então depende da literatura, ok? Outra questão de adequação da regressão é vocês visualizarem essa tabela nova, a soma dos quadrados da regressão, a soma dos quadrados dos resíduos e o total. Aqui vai me mostrar realmente o que? Soma dos quadrados da regressão. O quanto a regressão foi explicada ou as relações são mostradas pelas inserções de x, ou seja, representa o quanto a gente acertou na regressão conforme as variáveis incluídas. E os erros ou os resíduos aqui mostram o quanto a gente errou, ou seja, o quanto foi deixado de ser explicado da relação entre x e y. E aqui o total é a soma das duas. O adequado é que a soma dos quadrados das regressões sejam superiores à soma dos quadrados dos resíduos. Mas a gente sabe que isso muitas vezes é impossível. Mas para verificar para vocês aqui, faça uma relação percentual entre regressão e total e resíduo e total e vejam quais essas razões são obtidas. Se elas ficarem próximas entre si ou não apresentar muitos erros em relação à regressão, são valores que são considerados adequados para a continuação da regressão. Vejam aqui que por adequação da variável, a variável escolhida, nós temos que as regressões, o que a gente acertou é maior do que a gente errou no modelo, né? Só para fazer um cálculo rápido aqui, nós temos o acerto basicamente da regressão em aproximadamente 64,8%, enquanto nós temos de erro 35,2%, ou seja, nós temos mais acertos, consideração da variável independente em relação à dependente, do que erros, tá ok? E nessa tabela também, aqui vai variar de SPSS para SPSS, aqui no meu está Z, mas no de vocês provavelmente estará F. Aqui mostra, principalmente esse Z ou F e o SIG, a principal lógica de continuidade ou não de uma regressão linear, tá ok? O que vocês vão estar discutindo nesse Z, F ou SIG? Vocês estarão discutindo a hipótese H0 de que beta 1 ou beta 2, se tiver mais, ou beta n, por exemplo, é igual a 0, ou H1, que beta 1, beta 2, ou beta n é diferente de 0. O que significa isso? O ideal é vocês rejeitarem a H0 neste teste F, por quê? Porque aí vocês vão mostrar que os betas não são igual a 0, ou seja, que as variáveis não possuem relação entre independentes e dependentes como um todo. Se vocês não rejeitarem H0, não é recomendável continuar o modelo de regressão, ou seja, não há indicação ou indício de que há relações entre as variáveis independentes como um todo e a variável dependente. O ideal é que haja betas diferentes de 0, rejeite-se H0 e, consequentemente, há relações entre as variáveis independentes e a dependente num conceito como um todo. Então, o teste F ou o teste Z, como vocês estão vendo aqui nesses dois últimos quadrados, nos mostram essa condição de adequação. Vejam que nós temos um SIG de 0,00, considerando 5%, nós temos um valor menor do que 5%, ou seja, rejeita-se H0, né? Então nós temos que no teste F, os betas são diferentes de 0 e, consequentemente, a gente tem uma possibilidade de continuação da regressão, ok? Então a primeira questão que vocês têm que tomar cuidado é essa questão do teste F. Se neste teste F ou Z, como aparece ali no SPSS,
não rejeitar H0, vocês terão que rever o modelo, inserir outras variáveis ou verificar as variáveis incluídas, pois não há a condição de continuidade para a regressão. Em suma, então, aqui, pessoal, nas três primeiras lógicas de adequações da regressão, vocês veem o R2, quadrado ou ajustado dependendo da quantidade de variáveis. Vocês verão a soma dos quadrados da regressão, o acerto ou resíduo, os erros e verificar as participações. E como mais importante, o teste F, verificando que se aqui for F ou Z, pelo SIG se há relações entre as variáveis dependentes e independentes ou não. A não continuidade, o SIG maior do que 5%, ou dependendo do nível de significância, há um indicativo de não continuidade desta regressão, ok? Agora, antes da gente entender a regressão também, agora eu vou trabalhar com vocês um pouquinho sobre os pressupostos das regressões, tá? Antes de operacionalizar a regressão novamente e escolher os testes necessários, nós vamos trabalhar com os pressupostos das regressões, que são os seguintes. O primeiro deles, a gente pode falar aqui, é a linearidade entre as variáveis, tá? Ou seja, é a demonstração que existem relações lineares entre as variáveis dependentes e as variáveis independentes. Lembrando que eu estou trabalhando com regressão linear, que pode ser a simples, quando eu considero uma variável independente e uma dependente, ou regressão linear múltipla, quando há mais variáveis independentes e uma dependente. Então, a primeira relação é a linearidade entre as variáveis. Como a gente observa isso? A gente vai observar isso principalmente por meio de um gráfico, tá? Então, vamos trabalhar essa lógica de primeiro pressuposto. Para verificar isso, como a gente faz? Vai em gráficos, caixas de diálogos legadas, depois nós vamos em dispersão e ponto, ok? Escolha a dispersão simples, definir. Como a gente vai fazer o gráfico? Eu quero ver se tem relação linear entre a variável dependente, eixo Y, preço Toyota, e a variável independente, eixo X, quilômetros rodados, tá? Dei um OK. Nós vamos ter aqui o SPSS fazendo o gráfico, e nós teremos os resultados aqui para verificar. Vejam que nós temos a indicação do pressuposto quando a figura não mostra uma relação de reta. Os pontos dos dados entre Y e X nos mostram uma relação aqui decrescente, porém, se a gente passasse aqui uma reta, nós teríamos essa lógica de relação linear. Então, nós temos aqui que a relação entre preço dos veículos Toyota e os quilômetros rodados possui uma relação linear decrescente, porém, atende o pressuposto da linearidade da regressão. Então, vejo que nessa regressão, ao analisar a primeira lógica de pressuposto, nós poderíamos continuar a regressão linear, porque há uma relação linear na forma de reta entre preço e quilômetros rodados, ok? Lembrando que isso a gente vê por forma dos gráficos. Para vocês reforçarem a lógica também, vocês poderiam fazer uma correlação entre essas duas variáveis, né? A lógica de relação e verificar se há relações entre elas. Vejo que nós temos relações significativas, negativas, conforme a reta, de 0 a 805. Então, vocês veem que há uma forte relação entre as variáveis a variável dependente e a variável independente. Tá? A segunda pressuposição que nós teremos que verificar dentro do modelo de regressão é aquelas que a gente viu dentro da aula, só para repassar para vocês aqui, para relembrar, e aí a análise que a gente tem dentro dos pressupostos, tá? A segunda seria a distribuição dos erros, que tem a média igual a zero e a distribuição normal. Depois a gente veria a homocedaticidade, a autocorrelação e a multicolinearidade, tá? Vamos ver os erros primeiramente, para a gente entender que os outros são consequências. Como a gente faz esse segundo pressuposto, que é o seguinte: os erros possuem a média igual a zero e distribuição normal, tá? Então vamos lá então. Como a gente vai obter isso dentro dos nossos testes? Operacionalizem novamente a regressão. Vai em regressão linear, tá? Aqui já estão escolhidos
as variáveis dependentes e independentes. Que agora eu vou colocar atenção a vocês. Vão em estatística, escolham diagnóstico de linearidade e Durbin-Watson, tá? São opções que vocês utilizarão depois nos outros pressupostos. Continuem. Vão agora em salvar e salvem valores previstos padronizados e resíduos padronizados. Para que servem esses valores? Este valor aqui me mostra qual é o valor que foi previsto para a regressão, que pode ser diferente do valor observado da variável dependente, e aí nos indicarão os erros. E esse valor de resíduos padronizados também nos indicarão se a gente consegue verificar a média do erro. Aqui nós vamos ter o erro salvo. E também nos mostrarão se eu vou conseguir ter o erro com distribuição normal ou não. Estes dois valores também nos indicarão como se o modelo possui homocedicidade ou não, tá? Então deem um continuar. Ok. Certo? Novamente nós temos aqui os valores rodados com alguns testes a mais, tá? Do que a gente já fez anteriores, para vocês terem a ideia do que a gente vai analisar. Mas antes disso, eu quero que vocês voltem na tela e verifiquem que houve duas novas variadas criadas. Essa variada aqui, ZPR, vou colocar um valor aqui só para vocês terem uma ideia, são os valores preditos. Ok? Então nós temos os valores preditos. E aqui nós temos os erros, que são aqueles dois valores que a gente salvou para vocês terem ideia, tá? Nós estamos analisando o segundo pressuposto, que está relacionado com a média igual a zero e a distribuição normal dos erros. Como a gente analisa isso? Nós vamos em analisar, estatísticas descritivas e explorar, tá? O que eu quero analisar são aqui os erros ou os resíduos padronizados. Então vocês colocam para esse lado. Aí a gente quer ver a normalidade. O que a gente faz? Vamos pedir o histograma e o gráfico de normalidade com teste. Aqui serão feitos os testes Kolmogorov, né? O Shapiro, para vocês verem se há distribuição normal ou não. Dei um continuar. Ok. Então aqui sai, os resultados estão sendo operacionalizados, tá? Mostram aqui a lógica, dos resíduos, vocês entenderam. Então vamos lá. O tamanho da nossa amostra de 100 elementos, tá? Vejam a média aqui que a gente queria atender, média dos resíduos igual a zero. Por que disso? Porque há técnicas utilizadas nas regressões que são feitos diferenças de erros para cima ou para baixo, mas a ideia é que esses erros se anulem para melhor adequação a uma equação de reta. Então com isso faz com que os erros tenham a média igual a zero. Então nós atendemos ao primeiro pressuposto. Aí nós temos o teste de normalidade. Como nós temos n igual a 100, nós vamos utilizar o teste de Kolmogorov-Smirnov. Relembrando que o teste de hipótese normal é o que? H0, a distribuição normal, e H1 não há distribuição normal dos dados, tá? Vamos considerar novamente um sig de 5%, então pelo Kolmogorov-Smirnov nós temos um sig de 0,2, ou seja, não rejeitamos H0, então nós temos que a distribuição normal dos erros desta regressão. Consequentemente, nós atendemos ao pressuposto 2, média igual a zero e distribuição normal. Para vocês frisarem aqui, vejam que o nosso histograma ele é bem evidente de uma distribuição normal para vocês confirmarem o teste. Além disso, essa reta mostra que os dados acompanham essa distribuição que também nos evidencia a distribuição normal. Então, novamente, vocês veem que para o cálculo do pressuposto dos erros média igual a zero e distribuição normal, vocês salvam os valores preditos e os erros padronizados e vão lá em estatísticas descritivas e apuram esses testes, tá ok? Logo em seguida, aos erros que nós salvamos, nós vamos para o terceiro item que a gente vai trabalhar, que é o pressuposto homocedasticidade. A homocedasticidade nos mostra o seguinte: se há uma dispersão
dos valores, dos dados, em relação a uma reta de regressão. Quanto mais variáveis em relação a uma reta de regressão, menor a possibilidade de existir homocedaticidade. Aí a gente indica a presença de heterocedaticidade. Quando há dispersão dos dados próximo a uma reta, nós vamos apontar que há a presença de homocedaticidade. Vejam, esta figura aqui é uma lógica de gráfico de homocedaticidade. Nós temos uma reta de regressão e os dados se agrupam nesta reta, né? Um formato circular bem achatado. E para vocês verem aqui, nós temos as figuras de heterocedaticidade. Nós temos essa perspectiva aqui, onde há o formato de cone aberto para o lado direito, ou esse tipo aqui de heterocedaticidade, quando há a formação de cone, aqui para ficar mais fácil, né? Deixa eu colocar aqui para cá. Essa aqui é a formação de cone para o lado esquerdo. Então aqui, esses dois tipos de figuras nos mostram a presença de heterocedaticidade. E essa figura mais achatada e concentrada é a dispersão de homocedaticidade. O ideal é não ocorrer heterocedaticidade na regressão. É necessário que haja dados homocedáticos, tá? Como o SPSS ele é um pouco restrito quanto aos cálculos e a gente não vai avançar tanto a isso, o ideal para a gente ver a homocedaticidade neste exemplo é por meio do gráfico novamente. Então como que a gente verifica isso? Nós vamos em gráficos, caixa de diálogos legadas e novamente dispersão e ponto, tá? Utilizem novamente dispersão simples. Aqui retirem os valores que a gente utilizou para calcular a linearidade, tá? E como a gente verificará se há ou não homocedaticidade? Vocês criarão um gráfico com os resíduos salvos ali que a gente mostrou, padronizados no eixo Y, e os valores preditos que vocês salvaram também no eixo X. Então vocês vão criar uma relação entre erros padronizados e valores preditos entre Y e X, tá? E deem um OK. Vejam aqui que vai sair o gráfico para vocês, que nos indicarão se há homocedaticidade ou não. Vejam que esse gráfico aqui, que nos mostrou, os pontos, eles tendem a apresentar uma questão de heterocedaticidade. Vejam que há uma possibilidade daqui de aparecer o cone aqui, mais aberto para a direita em relação aos dados. Então vejo que a tendência dos dados são de heterocedaticidade. Se houvesse homocedaticidade, esses dados estariam mais agrupados, num formato parecido de reta e numa questão mais achatada. Aqui vejam que há tendências de abertura aqui dos lados e a perspectiva talvez de heterocedaticidade entre esses dados. Então a análise gráfica de vocês demonstrará a questão de haver ou não heterocedaticidade em seus dados. Então vejam aqui que a homocedaticidade, que seria o desejável, não acontece em relação à perspectiva dos valores preditos e dos erros. Então vejam que é uma tendência diferente dos dados. Então pelos gráficos a gente consegue uma análise mais simples, mas também desejável em relação à homocedaticidade ou não da regressão, tá? Pode continuar a regressão com homocedaticidade? Sim, mas normalmente a gente faz algum tipo de correção dos dados ou alguma inserção de outras variáveis ou transformação das variáveis para um melhor atendimento da regressão. Alguns outros testes de erros padrões robustos também melhoram esse tipo de problema, tá? Além dessa questão de homocedaticidade, tá, que nós temos, outro problema que a gente trabalha com pressuposto é a autocorrelação, ou seja, se há correlação de uma série de regressão de dados com elas mesmas em tempos diferentes. É desejável que não haja autocorrelação, tá? Então aqui a gente tem o quarto pressuposto, que é a autocorrelação, certo? A autocorrelação é interessante, eu vou abrir aqui para vocês, que ela tem uma forma de cálculo ou de entendimento por meio de uma tabelinha ou de um índice que vocês podem utilizar e o SPS fornece, que é o índice de Durbin-Watson, né? Esse índice nos vai mostrar quais a possibilidades de ocorrer autocorrelação ou não dentro de um modelo de regressão, tá? Só para relembrar, como a gente obtém autocorrelação? Nós voltamos aqui e nós temos a regressão que foi operacionalizada antes, tá?
mas para a gente verificar e relembrar como a gente obtém a autocorrelação. Vocês vão em analisar e operacionalizem novamente a regressão. Está aqui tudo escolhido. O que vocês têm que ter diferente? Na regressão para autocorrelação, vocês têm que ir em estatísticas, selecionarem a opção Durbin-Watson, que é aqui, quando vocês operacionalizarem, vocês terão esse valorzinho aqui. Então veja, no resumo do modelo, vocês terão esse valor de 10,028, que é o valor que a gente vai testar sobre a existência ou não de autocorrelação. Lembre-se que eu já dei uma tabela para vocês, tá? Nessa tabela, vocês verificarão como que a gente calcula ou não, ou toma a decisão sobre o Durbin-Watson, tá? Como a gente faz, só para relembrar, vocês vão apurar o valor do Durbin-Watson no SPSS, vocês pegarão aquela tabela que eu dei para vocês, e pelo nível de significância de 5% que a gente tem, vocês identificarão o número de variáveis independentes, que na tabela é K, senha constante, e o número de elementos, tá? Após isso, vocês terão na tabela, vou até abrir aqui para vocês, vocês terão na tabela de autocorrelação dois valores importantes, que são os valores de limites inferiores e limites superiores, tá? Só relembrando, nós temos aqui então Durbin-Watson de K igual a 1, tá? Que é o número de variáveis para o nível de significância de 5%. E aqui a gente tem N, que é o número de elementos da amostra. Então, pelo exemplo, nós teríamos aqui que o nosso limite superior seria 169 e o limite inferior seria 165. Mas que limites são esses? Esses limites vocês colocarão nessa tabelinha aqui. Então, vou aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui vocês colocariam 165, 169, aqui 4 menos 165 e 4 menos 169, perdão, e aqui 165. Aí vocês pegariam o valor de 2028 do Durbin-Watson, calculado no SPSS, e verificariam em qual intervalo eles estariam. Se eles estariam aqui, existiria autocorrelação positiva. Se eles estariam aqui, é uma zona de inconclusão e indefinição. Aqui seria o ideal onde ele deveria estar, porque é a ausência de autocorrelação. E aqui estaria em zona de indefinição, aqui autocorrelação negativa. Pelo valor ali do Durbin-Watson, possivelmente ele está aqui porque está muito próximo de 2. Então, possivelmente, essa regressão não possui autocorrelação. Mas coloquem os valores aqui para vocês verem. Deixa eu fazer um cálculo. 4 menos 169. Então, tá aqui. Aqui dá 2,31. Então, possivelmente... E aqui dá 169. Então, possivelmente, então é confirmado que o valor do Durbin-Watson está nesse intervalo, 2,02, não havendo autocorrelação. Então, lembre de pegar o Durbin-Watson da tabela do SPSS e jogar aqui nesse quadro para tomada de decisão. Esses valores inferiores e superiores vocês obtêm pelaquela tabela que eu passei para vocês, pela quantidade de variáveis e pelo tamanho da amostra, o número de elementos. E aí a partir daqui a gente verifica o outro pressuposto da autocorrelação, da regressão, perdão, que é a autocorrelação. Lembrando que caso haja autocorrelação, novamente também transformações de variáveis ou verificações de variáveis defasadas ou inserções de outras variáveis são possíveis correções, tá? Então, neste exemplo aqui, com esses dados aqui, eu mostrei para vocês as possibilidades de adequações das regressões e também de pressupostos das regressões. Por fim, aqui, eu vou pegar outra base de dados, que é aquela base nova de dados só com variáveis numéricas, para multicolinearidade. O que a multicolinearidade mostra? A multicolinearidade é um pressuposto que mostra se há relações lineares exatas ou próximas de exatas entre as variáveis independentes, tá? Então, lembrando que a multicolinearidade vai trabalhar com as variáveis independentes. Se ocorrerem relações lineares muito fortes entre as variáveis independentes, há indicativos de multicolinearidade, o que não é bom para uma regressão, pois você está explicando a variável dependente com variáveis que são representativas de um mesmo significado, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Para verificar a multicolinearidade, o que a gente pode trabalhar? O VIF, que é o Variance Inflation Factor, ou a tolerância, que é o inverso do VIF.
esses valores nos mostrarão a lógica de multicolinaridade. O que é ideal? Não ocorrer multicolinaridade. Quando a gente verifica quando não há multicolinaridade? Quando o VIF é menor do que 10 e o tolerância é maior do que 0,10, tá? Então esses dois valores, VIF menor do que 10 ou tolerância maior do que 0,10, nos indicam a ausência de multicolinaridade. Ah, se me perguntasse qual dos dois eu utilizo, normalmente o VIF é mais utilizado, tá? Como a gente faz isso no SPSS? Vamos pegar aquela outra base. Vocês farão isso rodando uma regressão normalmente. Vocês vão em linear, tá? Neste exemplo, nós temos a dependente o y e as independentes, os vários x aqui, tá? Aí, para inserir o teste de multicolinaridade, vão em estatísticas e optem pela sua opção diagnósticos de colinaridade, tá? Continue, deem um OK. Nós vamos ter aqui o resíduo e tal. Aqui tem as variáveis inseridas, o R2, o teste a nova, com o teste F que vocês veem que a regressão deve ser continuada. E aí aqui a gente tem realmente o teste de multicolinaridade. Vejam, estatística de colinearidade, tolerância e VIF. Então cada variável apresentará um valor para isso. Então em x1 o VIF é 1,004 e a tolerância 0,996, ou seja, menor do que 10 e maior do que 0,10. Possivelmente x1 não possui multicolinaridade. x2, 3758 do 0266, também atende ao pressuposto de multicolinaridade. Mas x3 e x5 possuem um VIF de 66 e 64 e tolerâncias menor do que 0,10. Ou seja, essas duas variáveis são problemáticas para a existência de multicolinaridade. Então, o que acontece? Nós temos que verificar se essas duas variáveis são iguais entre si, se elas devem ser retiradas, se elas devem ser somadas ou substituídas. Então, x3 e x5 são problemas de possível multicolinaridade. Por que disso? VIFs maiores do que 10 ou tolerâncias menores do que 0,10. Então, x3 e x5 são possíveis problemas de variáveis que possuem praticamente similaridades entre elas quanto aos resultados. Posso confirmar isso de outra maneira? Sim. Vocês podem fazer as correlações entre essas variáveis e verificar se há autocorrelações entre elas. Valores de correlações superiores a mais ou menos 0,6, 0,7 já também são indicativos de multicolinaridade entre as variáveis, tá? Mas esses valores do VIF e tolerância são bem importantes para vocês verificarem, tá ok? Então, visto isso, nós terminamos os pressupostos principais das regressões e verificamos pelas suas continuidades ou não. Aí, após isso aqui, eu quero só voltar a esse banco de dados de preço Toyota e quilômetros rodados, que após as adequações da regressão e os seus pressupostos, eu quero que agora vocês entendam realmente o que são os resultados de uma regressão, tá? Eu só estou rodando novamente aqui a regressão para ficar exposto os resultados para a gente. Então, aqui são as variáveis que vocês estão acostumados. Eu quero que vocês agora vão nessa tabela de coeficientes para entender realmente a regressão. Depois das adequações, erros, R2 e o teste F e os pressupostos, multicolinaridade, autocorrelação, linearidade, homocedicidade, né? E o comportamento dos erros, agora a gente vai entender realmente o modelo, tá? O que significa o modelo que a gente trabalhou? Nós trabalhamos um modelo da seguinte lógica neste exemplo, que nós temos uma variável dependente, que são os preços dos veículos Toyotas, que é em função de uma constante, que é beta 0, mais aqui nós temos um beta 1, que é o coeficiente da variável x1, que são os quilômetros rodados, tá? Mais, novamente, que a gente tem toda a variável, toda modelo de regressão, um erro. Então, foi esse o modelo que a gente operacionalizou. Com o SPSS, a gente tem números obtidos com isso. Então, vejam que nós temos a constante, que é beta 0, os quilômetros rodados. Vocês utilizarão como coeficientes ou betas os coeficientes não padronizados, tá? E para a tomada de decisão de vocês utilizarão esse SIG ou este T.
O que a gente tem que verificar? Se as variáveis constante ou independente são significativas ou não. O que isso significa? Se há relação efetiva entre a variável dependente e a variável independente. Então, para toda variável dependente e independente, ou principalmente para as variáveis independentes, vocês criarão duas hipóteses, sendo H0 que não há relação entre a variável independente e a dependente, e H1 é a construção da hipótese contrária, que há relação entre a variável dependente e independente, tá? Então esse teste de hipótese vocês farão para cada variável independente para verificar se há relações ou não entre as variáveis. Lembrando que a gente pode utilizar o nível de significância de 5%. Então vejam, primeiramente aqui no resultado. Vamos lá. A constante, a significância entre ela e a variável dependente, vamos lá, sig 000, menor do que 5%, rejeita-se H0, a relação entre a constante e a variável dependente. Lembrando que quando vocês obtiverem t's maiores ou maiores do que 1,96 ou menos 1,96, já indica-se também essa questão de rejeição de H0. Quilômetros rodados, menos 13.440. Também maior do que 1,96. E sig 000, também menor do que 0,05, indica-se rejeição de H0, ou seja, a relação entre quilômetros rodados e a variável dependente. Então, nós vimos pelos nossos modelos que há relações significativas entre a constante e a variável independente com a variável dependente, preços dos veículos. Ok. Partindo disso, como que a gente analisa? Vejam que nós temos os coeficientes não padronizados, os betas, para cada regressão. Então, vamos repassar aqui, então. Então, nós vamos ter agora com esses coeficientes o seguinte, que o preço dos veículos é igual que a uma constante de valor 17.249, de um coeficiente de um coeficiente negativo da variável independente de menos 0,67. Aqui vocês indicam a questão de vezes para ficar mais fácil de entender, quilômetros rodados mais erro. Então nós temos com os coeficientes obtidos que nós temos uma constante significativa, né, de 17.249 e uma variável independente, quilômetros rodados de beta negativo de 0,067. O que isso significa? Primeiramente, para a variável independente, que há uma relação significativa e negativa dos quilômetros rodados e preço do veículo, ou seja, há uma relação de inversão. Se um aumenta, o outro diminui, se o outro diminui, um aumenta, tá? Então, essa relação inversa. E a constante normalmente tem relação com a variável dependente. O que isso significa? Que a constante, essa 17.249, se a gente colocar em milhares, é o preço médio dos veículos, independentemente de qualquer influência de variável independente. Então, o 17.249 é o preço médio dos veículos considerados na amostra. Mas como a gente analisa as variáveis independentes e suas relações com a dependente? É o seguinte, o ideal de regressão e mais simples é o quê? Se vocês tiverem 1 km rodado, vocês terão a diminuição em 0,067 dos preços dos veículos. Então, a variável independente, se aumentar uma unidade, diminui em 0,067 o preço dos veículos, tá? Então, entenda essa relação de 1 para a inserção na regressão para entenderem melhor uma regressão. Então, 1 km rodado, o aumento de uma unidade de quilômetro rodado, apresenta uma relação de diminuição de 0,067 nos preços dos veículos. Mas se eu perguntasse para vocês, qual é um preço de veículo para 10 km rodados? Como vocês podem fazer isso? Os preços dos veículos seria como para 10 km? Seria igual a o preço médio de todos a amostra
menos 0,067 vezes 10, que são os quilômetros rodados, né? Então aqui a gente teria o quê? 17.249, né? 0,067 vezes 10 menos 17.249. Então, um veículo com 10 km rodados teria um valor de 16,579. Passasse para milhares, nós teremos 16.579. Ou seja, vejam que para aumento de quilômetros rodados diminui o preço dos veículos, que é algo plausível devido ao consumo, à depreciação desse veículo. Então vejam que a relação de aumento de quilômetros rodados diminui o preço dos veículos. Então a regressão no entendimento nos mostra esta relação de negativo, e vocês veem como entender uma regressão pelos coeficientes padronizados obtidos nas regressões. Lembrando que vocês têm que analisar se há significância ou não de cada variável independente para o modelo de regressão. Tá certo? Então esse aqui é o exemplo de regressão para vocês entenderem. Por fim, também eu mostro aqui nesse vídeo de regressão um outro exemplinho das variáveis dummies, tá? O que são variáveis dummies? Variáveis dummies são formas de quantificar ou de codificar características qualitativas, ou categorias, ou símbolos. Então a gente pode pegar, por exemplo, aqui como exemplo, o mais comum de todos, sexo. Sexo não é uma variável quantitativa como lucros ou preço dos veículos. Sexo, normalmente, se a gente considerar masculino ou feminino é um tipo de característica. O que a variável dummy nos permite? A codificação desse tipo de características entre 0 e 1. Tá? Então vocês podem criar uma variável que aqueles da amostra que são do sexo masculino serão codificados como 1. E quem são do sexo feminino serão codificados como 0. Ou quem é do sexo feminino pode ser codificado como 1 e do sexo masculino ser codificado como 0. Lembrando que esse tipo de codificação depende do que fica mais fácil para explicar na regressão. Não há uma questão de tem que ser 1, tem que ser 0. Depende da escolha do pesquisador. Lembrando que o 0, que apresenta 0, será o grupo de referência, aquele que a gente faz a comparação, e o 1 será o quê? O grupo de estudo ou de teste. É aquele que a gente está considerando como interesse e comparará com o grupo de referência, tá? Só para vocês relembrarem, eu peguei uma outra base aqui, que nós temos salários e anos de educação, e aqui nós vamos considerar 1 para o sexo feminino e 0 para o sexo masculino. Ou seja, vocês criarão uma outra variável. Quem é do sexo masculino, vocês colocarão na variável dummy 1 para mulher, 0 para homem. 1 para mulher, 0 para homem. E assim vai. Então vocês criam uma nova coluna de variável, que é a variável dummy, vou colocando 1 para o grupo que vocês querem de teste e 0 para o grupo que vocês não querem de referência. Lembrando que essa variável vai apresentar escala nominal no SPSS. Como operacionalizar uma regressão com dummy? Vocês terão o mesmo aspecto das anteriores, regressão linear. Anos de estudo e salário, vocês terão salário como dependente. Ano de estudos e sexo entrarão como independentes. Então vejam que a variável dummy também terão a lógica de variável independente. Não vou considerar os testes que a gente viu de pressuposição, só para a gente entender a regressão com dummy, tá? Operacionalizei e está aqui. Quero que vocês vão nessa tabela de coeficientes. Essa tabela de coeficientes nos mostrarão se há relações significativas entre as variáveis independentes e dependentes. Vejam que todas as variáveis têm sig menor do que 0, ou seja, nos indicam que há relações significativas entre a constante, variável dependente, independente, variáveis independentes, né, e variável dependente. Pelos T's a gente também vê que há variáveis significativas. Aí vamos lá. Quando a gente verifica uns valores, nós temos uma constante de 17.969, anos de estudo de 1.371 e sexo 3.334. Lembrando que aqui a gente utilizou
como 1 sexo feminino e como 0 sexo masculino. Então, o grupo de referência é o sexo masculino. Pela essa amostra, aqui que a gente tem o quê? Que o valor médio que a gente tem é o seguinte, a constante, vamos construir essa equação para vocês entenderem, tá? Então, nós temos que o salário é igual a uma constante de 17.969, 17.969. Aí aqui a gente tem também que 1.371, relação positiva de anos de estudo da variável, mais 1.371 vezes anos de estudo. E aqui a gente tem também uma relação positiva de sexo de 3.334. Lembrando que todas as variáveis foram significativas. Vezes sexo, mais o erro. O que significa me dizer nessa regressão? Nós temos então uma variável sexo, que é a dummy, né? Onde 1 é feminino e 0 é masculino. O que vocês têm que tomar cuidado nesse tipo de regressão? Quando a gente fez até agora, a gente não inseria dummy. Então a variável a constante era a constante para todas as amostras, independentemente de um tipo de característica. A constante agora, vocês têm que considerar que ela faz parte da separação entre masculino e feminino, ou da separação da dummy. Então, antes de vocês verificarem a constante, vocês têm que ter ideia do seguinte, quem é a constante? A constante não é somente o valor médio de salários da amostra como um todo. O valor da constante é o valor médio da amostra do sexo masculino. Por quê? É o grupo de referência. Porque se vocês fossem verificar uma pessoa analfabeta, 100 anos de estudo, e aqui com sexo 0, nós teríamos um 17.969, sexo igual a 0 na dummy, então nós teríamos o masculino. Então, em todos os modelos que possuem dummy, a constante vai considerar o valor médio da variável dependente para o grupo de referência. Tá ok? Então, tomem cuidado em relação a isso. Antes da gente analisar anos de estudo, para cada um ano aumentado de estudo, nós temos uma relação de aumento por salário positiva de 1,371. No sexo, se for sexo feminino, porque se a gente colocar 1 aqui, nós teríamos que quem for do sexo feminino aumenta em 3,334 o salário em relação ao valor médio, tá? Então vejam que a gente tem aqui que quando for sexo feminino, nós temos um aumento do salário. Se for sexo masculino, a gente não tem, porque aqui seria inserido do sexo o valor 0. Então eliminaria este valor, tá? Então se eu perguntasse para vocês, qual é o salário de um homem analfabeto? Vocês teriam o quê? O salário constante que todos têm, tá? 969, mais analfabeto, anos de estudo 0, sai esse termo, sexo masculino, grupo de referência 0, sai esse termo. Então nós teríamos que o salário do homem analfabeto é de 17.969, tá? Mas se eu perguntasse para vocês qual é o salário de uma mulher analfabeta, nós teríamos o valor da constante. Analfabeta, anos de estudo 0 vezes 1,371 elimina essa variável, mas mulher no sexo, na dummy, a gente coloca igual a 1. Então esse termo vai ser 1 vezes 334. Então aqui a gente insere 17 mais 334. Então nós temos um valor 17.969 mais 334. Então uma mulher analfabeta vai ganhar 21.303. Então ela ganha mais do que o homem analfabeto. Então vejam que a dummy modifica, pois insere 3.334 de sexo em relação ao homem, um grupo de referência, devido à dummy que a gente inseriu de sexo, tá? E aí depois vocês podem brincar. Um ano de estudo, o homem vai ser o quê? 17.969 mais 1.371. Por que eu não insiro aqui no homem? Porque a dummy sexo vai ser 0. Então 0 vezes 334 não insere no homem.
Mulher com anos de estudo, 17.969 mais 1.371 mais 334. Por quê? A dummy aqui vai ser igual a 1 vezes 334, insere esse valor a mais para o salário. Então é assim que vocês vão treinando sobre a dummy para entender. Então lembrando que a dummy a gente vai ter sempre um grupo de referência e um grupo de teste. Isso vai influenciar quando a gente ter o cálculo da regressão. Tá ok? Então, pessoal, sobre a regressão, são fatores mais detalhados, mas a gente, olhando cada um, vocês conseguem entender pelas adequações, as regressões, depois vocês analisam para as regressões essas questões de relações positivas, negativas ou não significativas, e aquela brincadeira do 1 mais, como relaciona com a dependente, que é bom para vocês entenderem, e as dummies são variáveis qualitativas inseridas no modelo quantitativo. Frisando que dummies só podem ser inseridas como variáveis independentes nas regressões lineares, aí ela pode ser variável dependente na regressão logística, tá? Então é isso para a gente pegar um pouquinho da lógica de regressão.